A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos na paz do Senhor. Hoje é domingo 22, hoje já 23 de abril de 2023. E acho eu que é o último domingo do mês, né? Não? Tem mais um ainda? Última semana, então. Vamos entrar na última semana, né? Vai até 30 esse mês, Tiago? Até 30? Vamos para a última semana aí, né? Última semana de calor de abril, né? Apesar de já estar frio, mas ainda está calor, né? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo, na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, ou carta, se você preferir, no capítulo de número 8, no verso de número 1. Eu quero ler aqui um texto com você. Obrigado, Shirley. Por favor. Romanos, capítulo 8, verso de número 1. A epígrafe do texto é: a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Glória a Deus. Jesus é bom. Romanos, capítulo 8, verso de número 1. Estou esperando a galera de casa aí, já acharam? Já, né? Já acharam. Romanos 8, verso de número 1. Eu já vou ler o texto. Quem está sem Bíblia, acompanhe aqui, por favor. Minha Bíblia diz assim, ó: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que toda a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. 12. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos,
para que também com ele sejamos glorificados. Amém? Feche os seus olhinhos, incline a sua cabeça, vamos orar. Papai do céu, em nome de Jesus, meu Deus, eu peço a tua bênção sobre a nossa vida. Que o Senhor abençoe o nosso culto, que o Senhor abençoe com a tua presença, Papai do céu. Querido Espírito Santo, que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas. O Senhor possa dar para nós nessa noite o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela seja revelada de uma maneira simples para cada um de nós, e todos possamos entendê-la, compreendê-la, e assim tenhamos mais fé no Senhor Jesus. Amém e amém. O apóstolo Paulo traz para nós aqui um texto extraordinário da carta aos Romanos, que fala sobre a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Nós, eu e você, fomos adotados por Cristo, porque não somos filhos legítimos. A Bíblia diz que nós fomos enxertados, que os galhos verdadeiros da oliveira verdadeira, tem até um hino que fala isso, né? Oliveira verdadeira, foram arrancados, que eram os judeus, e nós, os gentios, fomos enxertados no seu lugar. Então a Bíblia diz que nós fomos adotados por Deus em Cristo Jesus. Amém? Que quando os judeus resolveram não crer em Cristo, abriu-se ali uma porta de oportunidade para você. Abriu-se uma porta de oportunidade para mim. E nós devemos aproveitar essa oportunidade. Jesus, ele está voltando. Jesus, ele está às portas, e não é mais tempo de você ir para a igreja e ficar ouvindo lorota, história da carochinha, conversa fiada, que não vai levar você para o céu. Está no tempo de você se converter, está no tempo de você santificar a sua vida, está no tempo de você abrir mão dessa religiosidade absurda que está sendo ensinada e até mesmo colocada como obrigação na maioria das igrejas por aí. O apóstolo Paulo fala que nós não fomos chamados por Deus para voltarmos a ser escravos de uma doutrina. Não. Em Jesus Cristo você tem liberdade. Em Jesus Cristo você é livre. Você tem livre-arbítrio. Você tem direito de escolher o que você quer para a tua vida. O que você quer. Quando a gente era criança, nós éramos meio que pressionados pelos nossos pais. Não sei vocês, mas eu fui. A escolher o time pelo qual meu pai torcia. Eu desde criança, pequeno ainda me lembro das poucas lembranças que tenho da minha infância, são poucas. Não são muitas. Mas uma das lembranças que eu tenho com meu pai é no jogo do Atlético, lá na Baixada, quando ainda a Baixada era de tijolinho à vista, degraus de tijolinho. E eu sentado lá, assistindo o jogo do Atlético, bebê ainda. E quando meu pai não podia, meu irmão, pastor Cunha, me levava. E a gente sentava, assistia o jogo do Atlético. Então eu cresci sendo ensinado a torcer para o Furacão. Depois, um pouco mais velho já, o meu irmão passou a torcer também para o Palmeiras. E eu, por influência dele, por estar sempre junto no jogo, comecei a torcer também para o Palmeiras. Por que que eu, pastor, hoje é Furacão e porco? Influência dos pais. A Bíblia diz: ensina os teus filhos nos caminhos em que eles devem andar, para que quando eles cresçam, não se desviem deles. Você deve influenciar os seus filhos a amar a Deus. Você deve ensiná-los. É sua obrigação. Criar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Ensinar os seus filhos os valores cristãos. É isso que vai dar suporte para os teus filhos quando eles crescerem. E mesmo que eles se desviem, eu me lembro certa feita, aleluia, quando ainda, muitos anos atrás, nas Assembleias de Deus, eu congregava lá,
nós saíamos com um grupo de irmãos para fazer evangelismo de madrugada, sexta-feira à noite. A gente fazia vaquinha, porque a nossa igreja infelizmente não dava nada e continua não dando. Então a gente fazia vaquinha, comprava leite, mescal, o irmão emprestava uma Kombi. Aí tinha os irmãos que tocavam violão, nós ligava lá uma caixa, ia lá para a BR-116, no Pinheirinho. Tinha um ponto de prostituição enorme lá, com travestis, prostitutas. Grande, onde parava muito caminhão. E a gente ia lá, o cara de uma oficina que tinha ali naquele lugar, deixava a gente pôr a tomada, ligava uma extensão, trazia a Kombi aqui, bem onde os caras ficavam, estendia um toldo, e fazia ali, aquela noite fria de Curitiba. Naquele tempo ainda fazia bastante frio, hoje já não faz mais. E a gente passava ali a madrugada pregando o evangelho para os caminhoneiros, fazendo culto de hora em hora, pregando o evangelho para aquele povo, oferecendo um pão que nós comprávamos, que a igreja não dava nada. Então a gente pedia ajuda para os irmãos que tinham um pouco mais de dinheiro, porque a gente também não tinha. E eles davam dinheiro para a gente comprar pão, vina, a gente fazia, né? Por isso que hoje eu não consigo mais comer essas coisas. Nem sentir o cheiro, só às vezes. Que eu comi tanto cachorro quente na minha vida. Brinquei até esses dias que apareceu uma doutora aí dizendo que quando você come salsicha, ela leva 35 anos para sair do teu corpo, né? Eu já até perdi a esperança, porque eu comi tanto, que quando Jesus voltar, meu pó vai virar pó de linguiça, irmão. Ou com linguiça, né? Já desiste. E a gente fazia então aquela panelona divina, que era o que a gente podia fazer. Fazia o Nescau, ou chá, e então a gente distribuía, e a gente abordava, abordagem direta, aquelas pessoas, ia ali no ponto, e dizia, oi, boa noite, a paz do Senhor, daqueles meninos que estavam ali vestidos de mulher, e falava para eles do amor de Cristo, e dizia, olha, a gente está aqui, se vocês estiverem precisando de oração, vamos orar por vocês. E todos, sem nenhuma exceção, queriam oração. Sem nenhuma exceção. Todos, a gente orava por todos. Caía uns endemoniados ali, outros não. E aí aqueles caras que estavam ali, os caminhoneiros, um bêbado, um drogado, estava ali aquela galera, era muita gente. Muita gente, juntava 100, 150 pessoas ali, um lugar muito agitado. Isso é das antigas, hoje não tem mais isso, né? Um posto grande que tinha ali. Os frentistas até do posto já falavam, nossa, quando vocês chegam aí, começa a ligar essa traquitanagem toda. Começa a correr, parece umas formigas. A gente já fala, ó, os crentes chegou aí, os bíblias chegou aí, vai começar a fazer barulho. E nós fazia mesmo, irmão. Colocava umas caixonas amplificadas, metia no 10 ali e aqui, ó, irmão. Pau na máquina, pregando o evangelho. Eu vou contar uma coisa para você. Eu conheci um moço, travesti, com seios de silicone e tudo, parecia uma mulher. E quando eu comecei a conversar com aquele moço, mais alto que eu até, e falar de Cristo, ele começou a chorar, chorava copiosamente, de soluçar, ao ponto da gente chorar junto. É uma tristeza, vocês não têm noção o que é uma pessoa escrava de Satanás, vocês não têm noção. E aquele dia eu fui impactado por aquilo que aconteceu, e ele contou para mim que ele era diácono da igreja, da Assembleia de Deus, desviou-se do evangelho, o pai dele pastor da igreja. E ele se desviou, revoltado por causa da religiosidade da igreja, que ele não quis ou quis fazer alguma coisa, o pessoal meio que chutou ele da igreja, porque ele tinha umas tendências afeminadas e foi discriminado, e ele ficou com raiva, saiu, e a Bíblia diz no livro de Salmos que um abismo traz outro abismo, e cada vez ele vai ficando maior, ou seja, um buraco traz outro buraco, e quando o cara tropeça no primeiro, ele cai no segundo, no terceiro, e quando vê, não consegue sair mais sozinho. E ali, naquele lugar, eu aprendi com o Espírito Santo, com Cristo,
com o nosso Deus Todo-Poderoso, que é um cara extraordinário. Eu queria que você aprendesse a conhecer Deus. Eu não sou dono da verdade. Eu não sou o cara mais santo do mundo, nem o que tem a maior intimidade com Deus, você pode ter certeza disso, mas eu falo isso de todo o meu coração, que eu gostaria muito que você aprendesse a conhecer a Deus do jeito que eu conheço. É um Deus íntegro, um Deus austero, que quando ele pega o chicote o negócio fica ruim, muito ruim. Mas ele é um cara que deu a sua vida por nós. Eu falo isso, algumas pessoas não gostam da minha expressão, mas é verdade. Jesus foi o cara mais macho, mais corajoso, mais faca na caveira que eu conheci na minha vida. Foi Jesus Cristo de Nazaré. Alguém que abriu mão da sua vida para morrer morte de cruz, por pessoas que ele ainda nem conhecia. Por pessoas que não valiam nada como eu. Jesus, ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu por todos nós. E a maioria das pessoas não reconhece isso. Não reconhece isso. Que Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro, para que nós pudéssemos amá-lo também. E mesmo diante de todas as nossas dificuldades humanas, e nós as temos, em função dos nossos sentimentos, vontades, desejos, nós os temos, todos temos. Uns mais, outros menos, mas todos nós temos. As lutas que enfrentamos, vivemos e passamos na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso cotidiano, elas não são fáceis. E muitas vezes não tem solução, que a gente não consegue resolver. Mas eu aprendi com Deus que nós devemos nos pautar, irmão, naquilo que a gente pode fazer, não naquilo que a gente não pode. Porque aquilo que você não pode fazer, quem vai fazer para você é Deus. Às vezes, eu me defronto, eu me encontro com determinados problemas, que não tem o que eu fazer. Já aconteceu algum tempo atrás, há muitos anos atrás, que o Espírito Santo falou para mim, vai acontecer isso aqui. Outro profeta veio e falou, vai acontecer isso aqui, mesma coisa. Outro eu recebi várias mensagens, mas não tinha o que eu fazer. Eu não sei orar. Porque as pessoas têm livre-arbítrio, as pessoas fazem escolhas, e muitas vezes essas escolhas não são direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Quando eu leio o apóstolo Paulo escrevendo na carta aos Romanos, ela parece um pouco difícil, porque o apóstolo Paulo era um cara extremamente estudado, inteligente, então ele tem um texto um pouco difícil de entender, de compreensão, mas tudo que eu li aqui resume-se ao seguinte, irmão: se você é um cara espiritual, se anda na presença de Deus, obedece a Deus, e a tua vida vai dar certo. Agora, se você é um cara carnal, você é uma pessoa carnal, vive segundo a vontade da carne, a concupiscência da carne, o desejo da carne, em função daquilo que você acha, daquilo que você entende, daquilo que você quer, fatalmente, a tua vida vai dar errado. Fatalmente. Não tem como dar certo. Não tem como. Porque você faz as coisas movidas pela carne, ou seja, pelo seu coração. O apóstolo Paulo disse que o maior inimigo que eu e você temos não é o diabo. Não é, irmão. A Bíblia diz que Deus, ele não tenta ninguém. Nós somos tentados pela nossa própria vontade, pela concupiscência do nosso coração. Você é tentado pelos desejos que você tem, pelas vontades que você tem. Por causa do teu olho, quem tem, né? Uns irmãos que tem um zoião. E aquilo ali vai gerar o mal. A Bíblia diz que a raiz de toda maldade é o dinheiro. E a maioria das pessoas vai para o inferno por causa do dinheiro. A ganância.
o desejo de ter coisas que Deus não deu, que talvez não sejam para você ou para mim. Agora, quando esperamos o tempo de Deus, e esperamos no Senhor, colocamos a nossa vida na presença de Deus, esperamos que Deus entre com a providência, que Ele mova as coisas, e é óbvio, estamos fazendo por onde, estamos buscando a Cristo, estamos orando, estamos consagrando a nossa vida para Jesus, estamos trabalhando para Jesus Cristo, e a Bíblia diz, presta atenção, que a obra de Deus é crer na sua palavra. A obra de Deus não é você cuidar de coral, você participar cuidar das crianças. Não, a Bíblia não diz isso. Isso não tem na Bíblia. A Bíblia diz que a obra de Deus é crer nas suas palavras. A obra de Deus é crer na palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque ela é a chave que vai ligar o carro, que vai dar o start no teu ministério. Então, quando você crê no Senhor Jesus Cristo, você começa a acrescentar na tua vida a fé, e ela é a primeira coisa que tem que acontecer na tua vida, é a fé, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não tem outro meio, então não adianta você fazer curso de teologia, preparação, casado para sempre, líder do sol, líder da lua, isso tudo não está na Bíblia. Está na Bíblia, é ouvir a palavra de Deus, é joelhologia, é bibliologia e é santificação. É isso que está na Bíblia. Então você vai orar, você vai buscar, você vai jejuar, você vai estudar a palavra de Deus. A Bíblia diz que você vai conhecer a verdade, e a verdade vai fazer o que com você, irmão? Ela vai te libertar da mentira. E somente depois que você for liberto, e está cheio de gente dentro da igreja, faz 30 anos que está na igreja e é escravo da mentira. Não conhece a verdade? Escravo de doutrina, escravo de igrejas, escravos de conversa. Jesus disse isso, irmão. Ele disse: acautelai-vos da doutrina das velhinhas. Uau! Cuidado! Irmão, cuidado com o que estão contando para você como se fosse de Deus e não é. Muito cuidado. O maior ministério que você tem é salvar a tua alma e levar você para o céu. E a Bíblia diz que a salvação é individual. A carta aos Coríntios, no capítulo 7, verso, eu acho que é 16, eu não me lembro, mas está ali no capítulo 7. Ele diz assim: e tu, mulher, como sabe que vai salvar a alma do teu marido? E tu, marido, como sabe que vai salvar a alma da tua esposa? Salvação individual. Você não vai salvar ninguém, você tem que aprender isso. Quem salva as pessoas é Cristo, não é você. A Bíblia diz: quem crer será salvo. Não é quem você quer. Não é para quem você ora. Não é para quem você jejua. Jejue pelo teu filho e ele vai ser salvo. É isso que a Bíblia diz? Não. Não. A Bíblia diz que você tem que criar ele no caminho do Senhor. Mas muitos de nós não cresceu nos caminhos do Senhor, como eu. Eu conversei com uma pessoa hoje, ou ontem, não me lembro, a cabeça está ruim, desculpe. Ou sexta também, não lembro. Acho que foi hoje. Não, foi ontem. Eu não sei. E a gente estava falando sobre doutrina. E eu disse: eu tive uma criação religiosa muito eclética, eu aprendi de tudo. Que a minha família inteira era macumbeira, toda ela, minha mãe, minha avó, meus tios, todo mundo. Minha casa tinha um centro de macumba. Na frente era a casa da minha avó, a nossa era nos fundos, era um terreno bem grande. Quando a gente chegava de noite, para chegar em casa era uma luta, que tinha que passar pelo centro. Daí ficava uma porta assim escura. Pensa o cagaço de nós passar ali. Irmão. Então a gente vinha até... Era para lá, né? A gente virava para cá e ia, que tinha que passar ali. Às vezes dava uns arrepios, umas coisas, né?
E a gente ia passando assim. Louco de cagão, né? Escutava um barulho e saia correndo. Eu não conheci Jesus quando eu era criança, irmão. O Jesus que eu conhecia estava num quadro. Tinha até uma lampadinha no coraçãozinho dele que eu ia lá quando eu era criança, eu acendia uma luzinha vermelha, eu achava o máximo aquilo. Aquele era o Jesus que eu conhecia. Não conheci Jesus. Como é que eu ia viver por um evangelho que eu nunca ouvi ninguém pregar? Como é que eu vou ser julgado por uma coisa que eu não conheço? Conheci Jesus depois. Nem sei, acho que 26, 27 anos, não me lembro bem. Eu comecei a ouvir Jesus, comecei a ler a Bíblia pela primeira vez. E Jesus transformou a minha vida. Mas até eu chegar lá, por isso, não julgue as pessoas que você não conhece. Você não sabe de onde elas vieram, o que elas viveram, o que eles passaram, o que eles sentiram. Fácil. Fácil, depois que você conhece Jesus e você está crentão, você apontar o dedo para quem não é. Isso é fácil, qualquer hipócrita faz isso. Mas difícil é você ir lá e pregar o evangelho para elas. Falar de Jesus para essas pessoas. Pregar na igreja é fácil, irmão. Cara, pregar na igreja é moleza, qualquer mané vem aqui e prega o evangelho. Qualquer mané, irmão. Sobe aqui e fala de Jesus. Tem a Bíblia ali, auxílio do data show, tá tranquilão ali, vem aqui, fala de Jesus, dá uns glória, uns pulinhos, pronto, acabou, tá tudo certo. Agora eu quero ver você pregar o evangelho lá, ó. Lá. Com a tua vida. Com o teu testemunho. Hoje de manhã eu estava andando na praia e encontrei uma pessoa política. Alguns minutos conversando, me chamou, a gente conversou. E ela falou para mim assim: eu não vim conversar com você, pastor, porque você é situação aqui na cidade. Você é pró-prefeito, pró isso, pró aquilo. Eu falei: não sou não, engano seu. Você está falando isso porque não me conhece. Me conhecesse, não falaria. Eu não me envolvo na política. Eu tenho amigos dentro da política. E eu, como pastor, devo pregar o evangelho para todos. Eu recebo todas as pessoas que querem falar comigo. Você me procurou alguma vez para conversar comigo? Não. Então como é que você sabe de que lado eu sou? Você me julga pela minha aparência? Ficou me olhando? Falei: você me julga pela minha aparência? Se me julga por ouvir dizer, você não sabe quem eu sou? Quando você veio conversar comigo sobre política? Quando você veio, me chamou em algum lugar como você fez hoje aqui e veio conversar comigo a respeito de algo que você queria falar? Nunca. Nunca. Não tem ditado do mundo que fala assim: vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu caio? Não é, irmão? Como é que as pessoas julgam você pela aparência? Por quê? Nunca fui partidário, nunca tive partido, não sou, não gosto de partido. Não sou filiado, nunca fui. Algum tempo atrás eu fui chamado na Polícia Federal para prestar um esclarecimento. E o delegado olhou para mim e disse assim: o senhor é político? Eu disse: não. Tem filiação partidária? Não. Vai ser candidato? Não. Trabalha para algum candidato? Não. Mas é verdade. Falei: não. Ele falou: qual é a tua então? Qual é a tua? Eu falei: eu sou pastor, pregador do evangelho. E estou no meio de tudo que é coisa que tem, eu estou no meio. Mas eu estou lá, porque minhas ovelhas estão lá, eu estou pregando o evangelho para aquele povo. Mas como a minha luz é forte, as pessoas me veem no meio das coisas, mas não quer dizer que eu estou participando. Só isso.
Nada além disso. Não estou fazendo isso aqui ou ali. Não tenho interesse nenhum nisso. Não ganho dinheiro com isso. Não. E você precisa aprender isso. A Bíblia diz que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. E a maioria das pessoas não vai crer. A maioria não crê. A maioria não quer o Evangelho. Não quer Cristo. Eles querem ter uma religião confortável, que conforta o seu coração, sua alma, que lhes dá um sustento psicológico para que eles permaneçam sentados nos lugares onde estão, sem que precisam se mexer. Desculpe dizendo, fica aí que assim tá bom. Jesus ama todo mundo vai para o céu, todas as religiões são de Deus, mentira do diabo. Não vai não, fica aí, você vai para o inferno. Fica aí, você vai para o inferno. Você acha que o inferno não existe? Que ele é irreal? O inferno é real, o diabo é real, os demônios são reais, eles existem. Eles existem, irmão. Eles são reais. Poderia contar aqui diversos testemunhos para vocês sobre isso, mas não vou. Então eu observo a palavra de Deus, acabei de ler para vocês, e vejo o apóstolo Paulo dizendo que nós morremos com Cristo. Por quê? Porque nós fomos batizados nas águas, porque nós entregamos a nossa vida para Jesus, para que um dia sejamos ressuscitados com Ele. Se não estivermos vivos no momento em que Cristo voltar, que eu acredito que vamos estar. Caso a gente morra antes, aí vamos dormir, esperar a volta de Jesus. E a Bíblia diz na carta aos Tessalonicenses que aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiros. Para que depois nós, os vivos, sejamos arrebatados. É isso que a Bíblia diz. Mas nós poderíamos continuar nessa linha de raciocínio e dizer, pastor, mas então quem vai ser arrebatado? Quem crê no Senhor Jesus e for batizado. Quem crer e for batizado será, e veja que o verbo está no futuro. Quem crer no Senhor Jesus e for batizado será salvo. Por que o verbo está no futuro? Porque você não está salvo. Isso é mentira. Eu já estou salvo. Não está não. Já contei para vocês aqui testemunho de pessoas que eu conhecia tempo atrás aí, que eram baita de uns crentes, que batia no peito e falava, vaso, agora não é mais eu que vivo aqui, agora é Cristo que vive em mim. Hoje está desviado, sem igreja, bêbado, virado num que é aquilo. Então Jesus diz no livro de Apocalipse que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Se você desistir no meio do caminho, abrir mão no meio do caminho, perdeu, não vai para o céu. Agora, o apóstolo Paulo também traz para nós, e é imprescindível que a gente preste atenção naquilo que nós lemos, o verso de número 2 diz assim, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, eu não estou mais debaixo da lei do pecado e da morte. Pecou, morreu. Não. Agora eu estou debaixo da lei do Espírito de vida. Não é da vida, é de vida. Por quê? Porque nele há vida. Nele há vida. Se eu crer nele. Se eu andar com ele. Se eu estiver nele. Se eu buscar ele. Ele é o poço onde eu vou beber água. Você bebe água onde? Quer beber água limpa? Você tem que beber no Espírito Santo. Porque só há vida nele. Tem muita gente que não acredita nele. Não acredita. Muita gente não acredita. Às vezes eu falo, rapaz, eu estava ali. O Espírito Santo me falou um negócio pessoal. Ele fala assim... Não acredita, irmão.
Eles não entendem e não acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade. Jesus Cristo nos abençoou com ele, dizendo: eu vou para junto do meu Pai, mas eu vos deixarei o meu Espírito, e ele permanecerá convosco até o final dos séculos, dos tempos, como tiver a tradução na tua Bíblia. Então quem é que está conosco? O Espírito Santo de Deus, se é que ele está em nós. Porque se você vive mentindo, quem está na tua vida não é o Espírito Santo. Que a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. O pai da mentira é o diabo. Daí o camarada vive mentindo e fala que tem o Espírito Santo. Ah, o Espírito Santo está em mim. Então para de mentir, irmão. Para de mentir. Três, perdão. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado da carne. Sem querer ser redundante, pela carne de Jesus Cristo, o Senhor venceu o pecado da carne. Quando ele foi pregado na cruz, e a sua carne enfermou, e ele morreu, ele venceu a carne. E a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou num novo corpo, revestido da glória de Deus. Verso 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E você anda como? Segundo a carne ou segundo o Espírito? Como você anda? Você vive segundo a vontade e o desejo do teu coração, ou você anda segundo a vontade e o desejo do Espírito Santo de Deus? Como você anda? 5, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Andar segundo a vontade de Deus, inclinado para as coisas do Espírito Santo, é obedecer o Espírito Santo. O Espírito Santo mandar você ir, você tem que ir. Eu me lembro quando eu saí da Assembleia de Deus, o Espírito Santo falou comigo na minha casa, numa quarta-feira de madrugada, eu orando. Ele disse: amanhã é o último dia que você vai naquela igreja. Acabou. Não quero que você suba naquele púlpito mais. Eu estou descendo com a minha igreja, você vai cuidar dela. Eu obedeci. Meu pastor disse que eu era louco, todo mundo disse que eu era louco, que eu ia virar um pastor de 20 crentes. Comecei a fazer culto na garagem da minha casa, eu e a Manuela. Um frio miserável, era inverno. Com 2 ou 3 pessoas. E muitos dos obreiros que eram da minha igreja passavam a noite na frente da minha casa para ver quanta gente tinha, para ficar tirando sarro, porque nós convivíamos nos mesmos ambientes. Então eu ganhei o apelido de pastor de 20 crentes. A diferença é que já estamos chegando em 20 mil, mas tá bom. Se você está inclinado à carne, você fica na carne. É que eu vou sair de uma igrejona linda, maravilhosa, um bom emprego, tranquilo, tenho tudo. Vai para um lugar para passar fome, só se eu for louco. Não é assim que a gente pensa? Nós começamos, alguns dias adotamos uns missionários na nossa igreja. E todos esses missionários são membros das Assembleias de Deus, alguns pastores das Assembleias de Deus, da missão. Alguns pastores. Porém, a igreja não cuida adequadamente deles. Eles vivem nas ilhas, lá de Guaraxaba, são 22 missionários. Cada um cuida de uma igreja. Eles ganham R$1.000 por mês, cada um. Um deles não tem salário, então uma outra pessoa que ajuda. E só. Planta banana, mandioca,
caça um peixe, se vira. E cuida da sua congregação. Uns têm 15, outras 18 famílias, outras 20 famílias. Sertão, irmão. Nós saímos daqui de caminhonete para chegar lá, levamos 6 horas e 40 minutos. É longe, estrada ruim. Choveu, não pode vir de barco. Mas nós, na nossa igreja, Deus inclinou meu espírito a ajudar eles. E quando eu fui lá, Deus fez eu chorar muito, quando eu vi a situação de todo mundo aonde eu fui. Porque Deus me tirou de lá, irmão. Eu vivi lá muitos anos da minha vida. Eu vivi aquela vida. Aquela situação específica. E hoje Deus me levou de volta para ajudar eles. E a nossa igreja vai ajudar eles todos os meses. Todos os meses. 23. E eu não me importo se eles congregam, trabalham, participam para outra igreja. Eu não me importo. Eu faço para Jesus. Porque eu sou direcionado pelo Espírito Santo de Deus e não pelo meu coração. Eu vou contar uma coisa para você que talvez você fique chocado. E eu vou dizer uma coisa que Jesus disse. Quando aquela jovem senhora ungia os seus pés com um nardo caríssimo, diz a Bíblia. E Judas disse, por que não se vendeu esse perfume? Que é caríssimo. O valor de um trabalho de um ano de trabalho de um homem. E não se deu aos pobres. E Jesus disse para ele, os pobres você sempre vai ter. Aí dá a Deus o que é de Deus. Primeiro as minhas coisas, depois deles. E quando você faz caridade, você ajuda as pessoas. Irmão, pobre tem em todo lugar. Muitos. Mas a gente não consegue ajudar todo mundo. A gente não consegue ajudar todo mundo. A gente é pequeno. Mas a Bíblia diz que primeiro nós temos que ajudar os domésticos na fé. E a igreja tem que ajudar as pessoas que pregam o evangelho. Isso é a função da igreja, do dinheiro, do dízimo, da oferta, é fazer isso. Então nós, como igreja, adotamos os irmãos. Essa semana passou aqui na minha casa. Ele vai vir uma vez por mês, o irmão que é líder dos missionários lá. E uma vez por mês nós vamos até lá para levar uma compra para cada um deles. Bem legal. Já combinei com o moço aqui que vende verdura, saco de batata, cebola, uma caminhonete bem cheia. Nós vamos levar uma cesta bem legal, uma caixa de leite para cada um deles todo mês. Essa primeira vez compramos bíblias de estudo. Agora vamos levar cobertor, porque está frio, meias, cuecas novas. Porque tudo que eles têm, eles ganham usado. Eles não têm dinheiro para comprar novo. E no mato não tem para vender. Sapatos. Porque a gente faz e vive a nossa vida inclinado pelo Espírito e para o Espírito Santo. E eu não estou aqui para discutir ou questionar as coisas de Deus, e sim para obedecer aquilo que Deus mandou eu fazer. Não discuto. Dia desse eu recebi uma palavra profética. E o vaso de Deus usado pelo Senhor disse para mim, por quê? Você deixou de fazer por alguns se eu não mandei você parar. Eu fui exortado por Deus esses dias. Que eu tinha deixado de fazer algumas coisas que eu estava fazendo. Imediatamente voltei a fazer. Imediatamente. A fazer aquilo que Deus me mandou fazer. E a Bíblia diz que se eu fizer apenas as coisas que Deus manda, eu sou um inútil. Porque eu só faço o que sou mandado. Então eu tenho que aprender a fazer aquilo que Deus colocou na terra para fazer. Eu não preciso ficar perguntando se devo ou não devo. Se eu sou dirigido e conduzido pelo Espírito Santo de Deus, eu tenho que fazer as coisas que o Espírito Santo de Deus está me dirigindo e direcionando. Se eu vou ser o canal de bênção, eu vou ser o canal de bênção. Eu vou fazer isso. Estou esperando a oportunidade, vou comprar um barco lá para os irmãos. Esperando só a oportunidade financeira entrar
para que eu possa fazer isso, porque custa, é caro, não é barato, é mais de 12 mil. Eu vou fazer, irmão. Para ajudar, para melhorar a situação dos irmãos que estão lá na obra, trabalhando, sofrendo como eu. Gemendo, chorando, orando. E eu disse para os irmãos, você já pensou a diferença no mundo espiritual que faz na nossa vida 22 igrejas orando por nós? Nós levamos 3 caminhonetes cheias de roupa, todas novas, sapatos, para distribuir lá para os irmãos. Já estamos juntando de novo, o missionário veio aqui, já encheu o carro, levou mais um monte. Enquanto tem muita gente fazendo bazar. Não é? A igreja recebe roupas boas, novas e põe para vender. Mas a Bíblia não diz que você deve vender absolutamente nada na igreja. Aí tem muita igreja que vende. Não é? Cincão, R$3 a peça. E os irmãos que estão trabalhando na obra, passando frio. Que a igreja não tenha dignidade de pegar aquilo que Jesus manda e doar para quem precisa. Eles vendem. Então nós, que fazemos as coisas para Jesus, que vivemos pelo Espírito, a gente tem que fazer a diferença através das obras. Porque todo mundo, hoje o pastor está de terno, né, que está frio. Eu estava com frio, por isso vim terno hoje. Não por outro motivo. E todo mundo que está na igreja pregando hoje domingo, deve ter milhares de igrejas transmitindo culto, talvez não, né? Com mais de 10 mil pessoas como nós, no culto, mas deve ter milhares aí que estão transmitindo os seus cultos. E todos estão de terno, de gravata, pregando o evangelho, é tudo igual. Mas o que nos separa uns dos outros são as nossas obras. Não é o que falamos, é o que fazemos. Quando alguns discípulos de João Batista vieram a Jesus dizendo: Senhor, nosso mestre pediu que perguntássemos: o Senhor é o Cristo? Ou haverá de vir outro? Jesus, olhando para eles, disse: olha as minhas obras, e vocês vão ver quem eu sou. O cego enxerga, o coxo anda, o pobre está sendo pregado o evangelho. Essa é a obra de Deus. E quando Jesus voltar, as tuas obras, as minhas obras serão colocadas diante de Deus. Porque nós temos que fazer para Deus. Nós não fazemos para as pessoas, para sermos vistos. Não, para a igreja crescer. Irmão, quem dá o crescimento para Deus é o Espírito Santo. Não é a igreja bonita, né? Quem dá o crescimento para a igreja é o Espírito Santo. Está escrito em Atos 2, ali do 30 em diante. Que o Senhor, através do Espírito Santo, movia o coração das pessoas para que viessem para o templo. É Deus que faz isso, não é você. Não é estratégia de evangelismo, como muitas igrejas têm. Estratégia, vamos fazer um monte de célula, daí pega ônibus, traz tudo, a igreja está cheia, mas as pessoas vêm pela estratégia humana e não pela ação de Deus. Igrejas que têm tempo de duração, 2 anos, 3 anos, acaba. Depois tem que buscar mais, acaba de novo. Não tem raiz, não tem RG, não tem CPF. Curso em cima de curso, técnica em cima de técnica. Mas não tem cura, não tem batismo com o Espírito Santo, não tem libertação, não tem transformação. A minha Bíblia diz que o Senhor Jesus ainda cura, ainda salva, ainda batiza com o Espírito Santo. Jesus ainda faz milagre. E Ele permanecerá assim até o último dia. Se você não tem visto o mar vermelho se abrir, talvez você não conheça Moisés. Quando você conheceu Moisés de verdade, já que você não é um, então você vai ter a oportunidade de ver o mar vermelho se abrir.
Você vai ter a oportunidade de ver um ímpio crer em Cristo. Eu ontem recebi uma mensagem no Twitter, quando eu cheguei em casa eu estava lendo uma mensagem longa de um irmão. E ele disse, mais de 24 anos que eu não entrava numa igreja, pastor. E eu comecei a assistir você por causa da política. E eu jurei que nunca mais eu ia entrar numa igreja, um pastor ladrão, safado, vagabundo. Que até hoje todos que eu conheci eram assim. Mas à medida em que eu comecei a ouvir você falar de política, me deu um amor tão grande no meu coração por você. E eu disse, vou assistir o culto, para ver se lá na igreja o pastor é igual aqui. E ele disse, nunca mais eu consegui parar. E agora eu assisto todos os cultos, eu voltei a ter comunhão com Jesus, eu me reconciliei com Cristo no culto, aqui em casa fazemos Santa Ceia e todos nós estamos congregando na igreja virtual. E eu quero louvar a Deus pela tua vida, porque você salvou a minha vida do inferno. Através da pregação do Evangelho. Quem faz a obra no coração das pessoas é o Espírito Santo, não sou eu, não é você. Quem convence da justiça, do juízo e do pecado é Deus, através da pregação da palavra de Deus. Ninguém precisa fazer curso para ficar crente, irmão. Não tem necessidade. Você precisa crer. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. A diferença entre as coisas acontecerem na tua vida e não acontecerem está na tua fé. Quando você tiver fé e crer de todo o teu coração, alma e entendimento, então você vai sentir, ouvir a movimentação do Espírito Santo de Deus na tua própria vida. Não adianta você ficar orando, trabalhando para o fulano, para o ciclano e para o céu, se você pode ir para o inferno, irmão. Como que você vai dar as coisas para as pessoas se você não tem? Pedro disse, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Você só pode dar para alguém aquilo que você tem. Você só pode dar para alguém aquilo que você tem, escute isso. E se você não estiver cheio de Jesus, não vai funcionar. Por isso, nós precisamos ter Jesus, ser de Jesus, estar com Jesus, andar com Jesus, respirar Jesus, comer com Jesus, pensar com Jesus, estudar com Jesus, cantar com Jesus, ser de Jesus. E aí a gente vai poder ler a Bíblia e entender que nós não vivemos mais na carne, mas nós vivemos no Espírito. E o Espírito Santo de Deus agora habitando em nós. Verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E os que são guiados pela carne, não são. Os que são guiados pela sua igreja, não são. Os que são guiados pela doutrina do seu pastor, não são. Mas se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, segundo o que a Bíblia diz, então aí sim você é um filho de Deus. Aí sim a mão de Deus está sobre a sua vida. Aí sim. Os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Quanta gente escravizado na igreja. Conheci uma irmã, ela trabalhava na Igreja da Graça. Eu vou falar o nome porque eu tenho que falar. Não vou dizer o nome dela só. Ali perto do terminal do Auer. É membro da igreja virtual hoje. Obreira. E ela disse que chegava lá às 7:30 da manhã no dia de culto, porque tinha culto de hora em hora durante o dia inteiro. E permanecia o dia inteiro ali. E ela não ganhava café, almoço, ônibus, nada, até que seu marido se revoltou e abandonou ela.
que ela era escrava da igreja. Entrava de manhã, saía de noite, entrava de manhã, saía de noite, os dias de culto, esquece. Nada de casa, nada de marido, nada de nada. Nem muito obrigado. Ela trabalhava para Jesus, Jesus escravizou ela. Mas a minha Bíblia diz que nós não recebemos espírito de escravidão. Não. Para, outra vez, estardes em temor. Porque quando você estava no mundo, tua vida era um alho. Veio para a igreja, continua um alho. Você saiu debaixo do jugo do mundo e agora está debaixo do jugo da igreja. E não pode pôr calça, não pode andar de bermuda, não pode cortar o cabelo, não pode usar brinco, não pode jogar bola, não pode assistir futebol, não pode tomar cerveja, tudo você vai para o inferno. Isso é um jugo do homem, não é de Deus. Você é escravo do homem, você não é um servo de Jesus Cristo de Nazaré. Nós recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. A Bíblia é tão clara, né? E o mesmo Espírito, 16, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 17, e se somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Padecer por Cristo é uma coisa. Como Estevão foi apedrejado porque pregou a verdade. Isso aí é uma coisa. Teve uma irmãzinha que ficou presa 60 dias lá em Brasília, porque ela estava num acampamento em frente ao quartel, pregando o evangelho com a Bíblia debaixo do braço, 70 anos. Conheci ela, uma querida. Foi presa, foi para a cadeia. Todo mundo chorando. E ela pregando o evangelho para todos presos. Dando glória, dizendo, glória. Jesus me trouxe num campo fértil, fazer missão. E ainda estou ganhando o país, estou ganhando comida, bebida, durmo à vontade. E o povo aqui tudo chorando, desesperado. E Jesus me trouxe aqui, porque ele gostou que eu pregava o evangelho lá na frente do quartel. Ele falou, agora vai pregar lá no presídio, então me levou lá. Acho que 60 dias lá. Pregando o evangelho de manhã, de tarde, de noite, na hora do almoço, de madrugada. Virou uma igreja aquela penitenciária, aquele presídio de Brasília. Os irmãos faziam um culto o dia inteiro. A ala das irmãs, todo mundo se converteu, porque você não vê isso. Você olha o lado do arbítrio, da ilegalidade, mas você não vê a ação de Deus na vida das pessoas no meio disso. Porque a Bíblia diz que o Senhor transforma a maldição em bênção. Nós temos uma ovelha nossa em São José, saiu agorinha, estava lá. Vendi, com aquele negocinho, né? Aquele brinco na perna. Está lá na igreja, quando é 9h25, ela levanta e fala, pastor, eu tenho que ir embora, que 10 horas eu tenho que estar em casa. Da terça-feira com o seu marido, os dois estiveram lá. Ela disse para mim, fazíamos culto de manhã, de tarde, de noite, orando, circo de oração, lá funcionava 24 horas por dia. Pensa um povo que ficou crente na cadeia, irmão. Já pensou? Já era crente, ficou mais, porque o diabo acha, irmão, que jogando você numa cova e jogando terra em cima, ele vai te matar. O que ele não sabe é que você é semente. E quando a terra cai em cima, você começa a brotar. Você começa a brotar, irmão. E aí quando a tua cabeça vem para fora, você está cheio de raiz, forte, cheio de fé. Disposto a morrer por Jesus se for preciso. Porque você foi para o fronte. Você foi para a guerra. Você não é um crente mimizento que está reclamando do calor, do frio, que está demorando o culto, que não tem água gelada, que o irmão brigou com você porque você estacionou o culto, o carro errado. Lá na cadeia não tem isso, irmão. Aí é adorar, adorar, adorar e resistir até o fim. E no momento adequado, Deus envia o anjo, abre a porta e você vai sair em nome de Jesus. Vai sair muito mais forte do que você entrou. Um crente muito melhor do que quando você entrou.
Uma vida de luta produz um crente guerreiro. E o deserto não é o lugar para o crente morrer. É o lugar onde o crente vai crescer, aprender, se converter. Amém? Fique de pé que a gente vai orar. Feche os seus olhinhos. Inclina a sua cabeça. Papai do céu, hoje o Senhor me inspira a orar pelos nossos irmãos que ainda estão presos. Senhor, eu peço que a tua mão esteja sobre a vida deles. E que o Senhor, assim como enviou o anjo para abrir a porta para Pedro, a porta para Paulo e Estevão, que o Senhor venha também abrir essa porta para os nossos irmãos que ainda estão lá. Meu Deus, eu creio que esse tempo está já nos dias finais, eu creio nisso. Que em poucos dias, essas pessoas que ainda estão lá, estarão em suas casas, com as suas famílias mais crentes do que nunca. Eu creio que ali o Senhor pregou o evangelho aos cativos, alcançou a alma de muitos perdidos. Quem sabe como aquele ladrão, que ao conversar com o Senhor na cruz, disse, eu estou preso nessa cruz porque sou ladrão, mas o Senhor não. E eu creio que muitos, vendo isso, voltaram para o Senhor, se converteram, foram alcançados pelas orações dos santos. Eu creio, meu Deus, que nestes presídios tem ali uma ligação direta, uma fiação direta no céu, onde as suas orações, o choro, a súplica, a dor, a tristeza, a solidão, são vistas, ouvidas, sentidas pelo Senhor. E que o Senhor está tomando providências na terra, para que a tua justiça seja feita nessa terra chamada Brasil. Papai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha consolar cada coração, cada alma, fortalecendo-os, cada um deles, Eu creio, meu Deus, que em muito poucos dias, nós veremos eles na luz do sol do lado de fora. Muito poucos dias. Eu acredito, meu Deus, que o Senhor está movendo os céus e terras. E que algo muito grande, Senhor, está vindo por esses dias. E assim como o Senhor fez em Jericó, depois das 7 voltas que o povo deu em torno das muralhas, um grande terremoto fez com que os muros se afundassem. Eu creio, Deus, que o Senhor vai afundar os muros da injustiça. Eu creio, Senhor, que o anjo que causou o terremoto lá, trará também o terremoto cá. E aqueles que têm sede de justiça serão saciados. Papai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a nossa igreja, cada um dos irmãos, das irmãs, que tem chorado e buscado a tua presença, sejam alcançados e abençoados no poder e na autoridade do teu nome, que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas, e que o Senhor nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, o nosso país, abençoa, Senhor, o nosso povo, o povo brasileiro, e dá liberdade, Senhor, para os teus anjos andar na terra, e cumprir a missão que lhes foi dada no céu. É assim, meu Deus, que oramos e cremos, em nome de Jesus, amém e amém. Pode dar uma salva de palmas para Jesus.
Glória a Deus. Aleluia. Sentem-se, por favor, tomem os seus assentos. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram, se trouxeram. Por favor, levante a sua mão, que os irmãos vão entregar um envelopinho para você pôr a tua oferta. Você que está em casa, se quiser enviar a sua oferta para a igreja, o seu dízimo está disponibilizado, é o número da conta, o Pix, caso queira. Sintem no seu coração, pode fazer isso. Em nome de Jesus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor que vive e reina hoje e sempre. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu orar por vocês. Pai do céu, em nome de Jesus, eu quero apresentar aqui a minha igreja diante do Senhor e quero abençoá-los. Peço que o Senhor abençoe todos os ofertantes dizimistas da nossa igreja, diante de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode levantar, você que trouxe sua oferta, vem trazer aqui, por favor. Amém, igreja? Fiquem em pé, por favor, vamos orar, agradecer a Deus. A gente ir para casa, não sei vocês, mas eu estou azul já. Preciso ir comer antes que eu caia de fome. Aleluia. Feche os olhinhos. Pai do céu, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade que nos deu essa noite de estarmos aqui na Tua presença. Peço que o Senhor nos abençoe, Pai. Nos abençoa, Senhor, com a Tua presença. Nos guarda, nos livra de todo mal. Abençoa essa semana, Papai, que começa hoje. Abençoa, meu Deus, essa semana que começa hoje. Para que a gente esteja na Tua presença e tenhamos uma semana abençoada. Em nome de Jesus, é assim que oramos e agradecemos. Amém e amém. Faça assim com as suas mãos, você que está em casa, faça assim com a sua mão, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós hoje e sempre. Todos dizem, vamos em paz em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Tchau.